Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais enigmáticos e fascinantes que existem, as sociedades secretas. Afinal, elas são só uns clubes exclusivos com rituais bem peculiares ou será que tem algo mais? Uma força que, quem sabe, realmente molda os rumos da história? Vamos investigar isso juntos. Essa é uma pergunta que mexe com a imaginação há séculos, não é mesmo? A ideia de que por trás das cortinas do poder que a gente vê, existe um grupo seleto tomando as decisões que afetam a nossa vida, é uma coisa que assusta e fascina ao mesmo tempo. E é exatamente nesse ponto que as sociedades secretas entram na história. Mas antes de continuar, um aviso importante. O nosso objetivo aqui não é dar força para teorias da conspiração. Muito pelo contrário. A ideia é desmistificar o assunto. Vamos separar o que é fato do que é ficção, usando a história e a psicologia para entender melhor essas organizações. E, claro, o fascínio que elas causam na gente. Então vamos começar pelo começo. O que de fato define uma sociedade secreta? E por que o segredo por si só é uma coisa tão poderosa e atraente? Bom, na essência, uma sociedade secreta é isso, uma associação de iniciados. Os membros passam por rituais bem específicos para ter acesso a conhecimentos que não são divididos com o público. A ideia por trás é que esse conhecimento é visto como algo muito valioso ou até poderoso demais para ser revelado para quem está de fora, os chamados profanos. Agora sim, vamos para a parte que todo mundo espera: separar o mito da realidade. Vamos analisar alguns dos nomes mais famosos para a gente descobrir o que é fato histórico e o que é pura lenda. Vamos começar pelos maçons. A origem deles é surpreendentemente prática. Eles surgiram lá nas guildas de pedreiros da Idade Média. Como esses artesãos viajavam o tempo todo para construir aquelas catedrais gigantes na Europa, eles acabaram criando sinais e palavras secretas. Era uma forma de se reconhecerem e, claro, de protegerem os segredos da profissão. Com o tempo, a construção das catedrais diminuiu e a organização foi se transformando. Deixou ser uma guilda profissional e virou uma fraternidade com foco em filosofia e moral. E olha só que interessante essa citação do historiador Luc Nefontaine. Ele traz uma perspectiva que muda tudo. Ele diz que a maçonaria nunca foi secreta, mas sim discreta. Faz sentido, né? Os locais de encontro deles são públicos e os membros podem revelar que fazem parte. O tal do sigilo se aplica só ao que acontece dentro das reuniões para que todo mundo se sinta à vontade para se expressar. É uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. Ah, os Illuminati! Só de ouvir esse nome a gente já pensa em controle mundial, né? Mas a realidade histórica é bem menos hollywoodiana. A Ordem dos Illuminati da Baviera foi fundada em 1776 e o objetivo era promover a razão, o pensamento iluminista, uma forma de ir contra a influência da Igreja e da monarquia. O grupo era pequeno e em menos de uma década foi desfeito pelo governo da Baviera. Pois é, a lenda, pelo visto, durou muito mais do que a ordem em si. E os Cavaleiros Templários? Eles surgiram no século XII com a missão de proteger peregrinos. Mas a grande inovação deles foi, na verdade, na economia. Eles criaram um dos primeiros sistemas bancários internacionais usando cartas de crédito. Só que todo esse poder e riqueza acabou levando à queda deles. No dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o rei da França, que devia uma fortuna para a ordem, mandou prender todos os templários. E daí nasceu a superstição da Sexta-feira 13 que a gente conhece hoje. Falando em poder, vamos saltar para tempos mais recentes. O que será que esse número, o número 3, pode nos dizer sobre influência e segredo nos dias de hoje? Esse número 3 é a quantidade de presidentes dos Estados Unidos que saíram de uma única sociedade secreta da Universidade de Yale, a Skull and Bones. Mais do que rituais misteriosos, o objetivo deles é bem prático: criar uma rede de elite com conexões super poderosas. A lista de membros parece um quem é quem da política americana. Pensa só, além desses 3 presidentes, até adversários políticos como George W. Bush e John Kerry, que disputaram a eleição em 2004, eram ambos membros, os chamados Bondsmen. Mas como é que esses laços se tornam tão fortes? Um dos rituais de iniciação ajuda a entender isso de um jeito bem impactante. Dizem que os novos membros se deitam num caixão e confessam seus segredos mais íntimos. O objetivo com isso é criar um vínculo profundo, de cumplicidade, de lealdade que vai durar a vida toda. E tudo isso nos leva a uma pergunta essencial: por que somos tão fascinados por essas histórias? A resposta, ao que parece, está mais na nossa mente do que a gente imagina. É a psicologia da crença. Existem vários gatilhos psicológicos que explicam esse fascínio todo.
Primeiro, a nossa necessidade de explicação. O mundo é um lugar confuso, né? As conspirações oferecem respostas simples. Segundo, a sensação de exclusividade. Saber um segredo faz a gente se sentir especial. Terceiro, o fascínio pelo proibido. É natural, a gente tem curiosidade por aquilo que está escondido. E por último, a desconfiança nas instituições. Quando não confiamos mais nas versões oficiais, a tendência é buscar outras explicações, nos bastidores. Só que esse fascínio não é tão inofensivo assim. Quando a especulação passa da curiosidade e vira uma certeza absoluta, os perigos se tornam bem reais. Quando a linha entre o que é fato e o que é ficção começa a desaparecer, as consequências podem ser bem sérias. Acreditar cegamente em conspirações pode gerar paranoia, espalhar desinformação que prejudica a sociedade, destruir a confiança em instituições importantes como a ciência e a democracia e, o que é mais perigoso, criar bodes expiatórios para problemas que são, na verdade, muito mais complexos. Então, depois de analisar tudo isso, onde é que fica o verdadeiro mistério? Talvez ele não esteja exatamente onde a gente estava procurando. Talvez o maior segredo não seja sobre o que essas sociedades fazem, mas sim sobre o que elas revelam a nosso respeito. Elas funcionam como um espelho da nossa profunda necessidade humana de encontrar padrões, de dar um sentido para o caos, de acreditar que existe uma ordem escondida por trás de tudo. A mensagem final, então, é esta. Ser curioso é fundamental. Mas essa curiosidade precisa andar de mãos dadas com a análise crítica. É essencial procurar evidências, saber diferenciar um fato de um boato e, principalmente, entender os gatilhos psicológicos que nos puxam tanto para o mistério. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Essa busca sem fim por segredos ocultos, ela revela mais sobre as sociedades secretas ou sobre a nossa própria natureza? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.